Paz de Cristo Jesus, meus amados irmãos, vamos iniciar hoje mais uma aula que tem por tema: as epístolas instruem e formam os cristãos. Lição de número 12, que tem por nosso texto áureo: a graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, Filho do Pai, sejam convosco na verdade e amor. Segunda Epístola de João, capítulo 1, versículo de número 3. Nós vamos tentar trabalhar hoje aqui, dentro do nosso tema, sobre a relação que há entre as epístolas, tanto elas pastorais e gerais, ou universais, ou católicas, e com os evangelhos e as palavras, os ensinamentos de Jesus. Claro, evidentemente, que a gente não tem o tempo suficiente para perfilharmos e paulatinamente assim caminhar no conteúdo de uma forma bem engraçante, para que você possa ter uma compreensão um pouco mais detalhada e simplificada dos fatos, assim poder utilizar de uma forma bem agradável. Contudo, tudo que nós formos falar aqui tem o objetivo de apontar o reflexo da manifestação das palavras de Jesus sendo refletida nos evangelhos. Então, quando a gente olha objetivamente para os evangelhos e olhamos para as epístolas, vemos um relacionar, mesmo de uma forma não tão clara, não tão esclarecida, a gente vai encontrar um relacionar bem virgente, bem claro deste conteúdo. Mas vamos lá. Introdução. Os olhos do crente devem olhar totalmente para as Escrituras, sem deixar passar qualquer detalhe da mesma, ou qualquer detalhe da mesma. As epístolas são cartas. As epístolas, a gente precisa lembrar o seguinte, que epístola é uma carta curta com 90 palavras. Então, por exemplo, quando a gente olha para as epístolas de Paulo, ou qualquer outra, as menores epístolas, elas não são do tamanho das epístolas confeccionadas no tempo dos apóstolos, porque elas tinham 90 palavras. A menor epístola que a gente tem de Paulo, ela tem 200 palavras, mais de 200 palavras, que é a epístola de Filemão. Então a gente tem assim uma compreensão um pouquinho diferente, mas isso aqui é só para guisa de informação. Então as epístolas trabalham junto com os evangelhos de forma simultânea, é isso que nós vamos tentar perfilhar ao decorrer. Todo lapidar friccionado nas epístolas tem o seu ponto de partida no que Jesus falou e foi reproduzido pelos apóstolos. Para se ter uma instrução clara, o nosso olhar deve partir dos evangelhos até as epístolas. Então, para você entender as instruções de Jesus para a sua vida, para o seu dia a dia, para o seu cotidiano, o seu olhar tem que estar direcionado aos evangelhos e partindo dos evangelhos para as epístolas. Na realidade, a gente pode até compreender que a gente precisa partir do Antigo Testamento, porque os evangelhos, até as epístolas em si, elas se baseiam no Antigo Testamento, ou no Primeiro Testamento, para adotar suas ideias e métodos de ensinamento, que era baseado para o povo de Israel. Então, vamos seguir, passando para o nosso primeiro ponto. Os evangelhos são instrutivos, as epístolas administrativos. Vou repetir. Os evangelhos são instrutivos, as epístolas são administrativos. As palavras, elas podem até mesmo no conduzir do conteúdo, ou seja, na sua compreensão, elas se relacionarem, mas ela tem pontos divergentes de compreensão e aplicabilidade. Então, o que nós queremos adotar aqui? Vamos aqui falar o que nós anotamos para trazer de conhecimento e instrução para você. Então, vamos primeiro partindo dos evangelhos. Os evangelhos são instrutivos. O que é instrução? Instrutivo é a transmissão de conhecimento. É uma transmissão que não tem por obrigatoriedade aquele que está ouvindo, o receptáculo, ter o compromisso de praticar aquilo que está ouvindo. É só simplesmente uma instrução. Transmissão de conhecimento, ensino e treinamento. Administração é uma norma, um padrão. Deve ser, por exemplo,
deve ser lido e observado opcionalmente por seu próprio desejo, ou seja, o próprio desejo do praticante. Então, quando eu estou falando aqui, relacionando, quando eu li a segunda parte, deve ser lido e objetivado opcionalmente por desejo próprio do praticante. Quem lê o Evangelho, ele tem que desejar aquilo que está escrito nas Escrituras para praticar e viver, mas não está lido de uma forma objetivamente obrigatória para que eles venham forçadamente, doutrinariamente cumprir, porque ali Jesus não está tratando com a instituição igreja. A instituição igreja está embrionariamente sendo existente na pessoa de Jesus, mas ela vai ter o seu início, o seu prosseguimento através da vida dos apóstolos. Então ali é só instrutivo, ensinamento, doutrinário, transmissão de ideia, e isso vai ser perfilhado melhor na vida dos apóstolos. Então, com passagens que a gente pode se basear nisso, Marcos capítulo 8, versículo 34, que diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Jesus falou isso. Vamos lá para a parte B. Eu estou falando aqui sobre os evangelhos são instrutivos, as epístolas administrativas. Estou aqui ainda tratando de ideia teórica. A gente mais para frente a gente vai citar mais uma gama de versículos para que você possa utilizar. Administrativo. Administrativo começa com o significado de a decisão para controlar e gerenciar a rotina. Então já é uma forma mais arbitrária, já é uma forma mais imperativa no seu aplicar, porque existe uma administração e aquilo precisa ser cumprido, aquilo precisa ser conduzido de uma forma plena, cabal, e precisa ser obedecido de uma forma de imposição e ordem. Deve ser praticado por uma imposição. Eu coloquei aqui a palavra Apocalipse capítulo 10, versículo 11, importa que profetizes. Então ali não é que o João tem opção de profetizar, mas importa, é importante, é relevante para que ele continue dali. O menino camarada que foi exilado pelo amor à palavra de Deus, como a gente encontra no capítulo 1, e agora recebe aí no capítulo 10, versículo 11, a incumbência de ter que continuar profetizando, mas era a ordem de Deus para que ele fizesse. O que é cobrado vem em forma doutrinária. O que está sendo falado aqui é uma doutrina. Entanto, ela perpassa pelo ensinamento, pela instrução, mas se torna uma obrigação. Paulo exorta Timóteo, Paulo exorta em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1 a 14, através de uma ordem: ninguém que milita se embaraça com qualquer coisa dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Você lê lá, você vai compreender isso perfeitamente. E nós temos registrado em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16, que Paulo falou que pregava o evangelho por imposição, era obrigação dele fazer, ele não tinha opção. Então o administrativo da igreja hoje, você de repente, alguns cristãos ainda estão vivendo na parte dos ensinamentos de Jesus. Eu estou parafraseando com os ensinamentos de Jesus no monte, os sermões, etc., e que é uma forma instrutiva. Você está ali ouvindo, se você não quer fazer, você não faz, se você quer, você faz, não tem ali uma imposição. Mas quando nós chegamos e entramos na parte do Evangelho, já não é instrutivo, é administrativo. Aquilo que está escrito ali é para a conduta da sua rotina, conduz a sua rotina e você tem por obrigação cumprir. Claro, evidentemente, o que está escrito no Evangelho perfilha-se essa é a ideia de nós cumprirmos, mas eu só estou falando aqui numa forma teórica para que você possa compreender, mas no decorrer do tempo, mais para o final, segundo ponto, você vai compreender o que eu estou falando aqui, que a aplicabilidade é Jesus fazer de nós com as instruções, nós entendermos administrativamente que devemos cumprir a palavra de Deus. C. Os evangelhos baseiam-se nas palavras de Jesus. As palavras de Jesus nos evangelhos é guia para o dia a dia. Aí eu citei aqui Mateus capítulo 6, versículo 11, que diz que pão nosso de cada dia. E coloquei João capítulo 6, versículo 48, que Jesus fala que ele é o pão da vida descido do céu, pão vivo que desceu do céu. Então, é o alimento, o pão vivo que desce dos céus,
e não se consome, como o maná que comia e era consumido e se estragava. É o pão que permanece. Quanto mais nos alimentamos de Jesus, mais temos Jesus em nossas vidas. Quanto mais nos instruímos de Jesus, nós somos conduzidos à perfeição, à medida e à estatura de varão perfeito. O primeiro passo é querer ser conduzido pela... Aí eu já tinha citado Marcos capítulo 34, se quem quiser vir após mim. Em seguida, receber o resultado desse comportamento. Lucas capítulo 10, versículo 28. Faze isso e viverás, como Jesus falou para aquele jovem, aquele homem que apresentou a ele perguntando sobre a vida eterna. Então a gente precisa entender que o cumprir as instruções ou administrações de uma forma agradável, sem sentirmos pesado, isso vai nos conduzir à vida eterna, a vivermos uma vida bem com Deus, uma vida que louva a Deus. Vai receber no final da carreira a coroa, que é chamado de coroa incorruptível, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 25, que vai dizer que todo aquele que corre, todo aquele que luta se abstém. Eles, porém, os fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma coroa incorruptível. Em resumo, o crente deve ter um comportamento pessoal com o próximo e deve considerar esse tal próximo superior à sua própria pessoa. Então, quando o Evangelho, quando ele fala, estou falando aqui de forma não só administrativa, mas instrutiva, ele nos coloca que um relacionar com Deus, aproximando-nos do próximo. Então, é assim que a Bíblia vai nos falar. Então, nós temos que considerar o próximo como superior a nós mesmos. Então, nós temos em Mateus capítulo 22, versículo 39, o amor ao próximo vem pelo amor a Deus. Então, quando eu amo a Deus, eu amo o próximo. Isso está registrado em Mateus capítulo 22, versículo 37. Aí sim vai brotar o sentimento de humildade. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Você vai se comportar como se o próximo fosse superior a você. Então, quando eu amo a Deus, quando eu absorvo as instruções de Jesus, as administrações nos dadas pelos apóstolos, eu vou se comportar humildemente e vou considerar o meu próximo e as pessoas como superiores a mim, e por isso pelo amor a Deus. Por que isso? Nós estamos aqui falando as epístolas instruem. O que as epístolas fazem? Elas instruem e formam os cristãos. A primeira formação básica é o amor a Deus e o amor ao próximo. É resumo dos 10 mandamentos. Então, se não existe isso, não tem como o cristão dizer ou pensar em servir de instrução a Deus, como ele vai dizer que recebeu as instruções da palavra, se ele não cumpre essas ordem basilar, básica. Vamos lá. O amor a Deus é refletido no relacionar com o próximo. Como que eu mostro que eu amo a Deus? Como me relacionar com o próximo, como eu amo o próximo. Isso você pode encontrar em 1 João capítulo 4, ali a partir do versículo 7. Você pode encontrar isso. As boas novas de salvação é sermos neste mundo luz e sal. Mateus capítulo 5, versículo 13 e 14. Você pode ler isso depois. Nossa luz são as boas obras. Como que eu mostro que eu sou luz? Como que eu mostro que eu sou cristão? Como que eu mostro que tenho absorvido, praticado ou absorvido as instruções, as administrações para a minha vida cristã? Com as minhas obras. Efésios capítulo 2, versículo 8 vai dizer que pela graça sois salvos, isso não vem, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não é para um alvo para que ninguém se glorie. Mas no versículo 10 vai dizer que nós somos feitura do Senhor para andarmos em boas obras. As nossas obras não é para ser resultado para a nossa salvação, porque nós somos salvos pela fé
pela graça de Deus, mas as obras é para ser resultado de galardão. É só você ler 1 Coríntios capítulo 3, ali a partir do versículo 12 em diante. Tem muitos crentes sem obra, suas obras estão sendo queimadas. Jesus atuou na modificação tradicional do povo, que contrariava a palavra de Deus. Isso Mateus capítulo 15, versículo 3, a tradição do povo. Nós não vamos citar. Segundo ponto, vamos adiantar um pouco para a gente não alongar o vídeo. As epístolas e o uso dos evangelhos. Aqui nós vamos parafrasear com pouquíssimas passagens, que alguns reflexos espelhados nos evangelhos, sendo espelhado nas epístolas. Claro, evidentemente, que algumas passagens, ou alguns pontos, todas as epístolas, não vão claramente, lucidamente, parecer palavra por palavra, ou citações diretas, que a gente fala assim, não, isso aqui, tá vendo aqui, ó, tá dizendo um termo aqui, tá aparecendo o termo aqui. Mas todo o reflexo dos evangelhos, das palavras, quando eu falo de evangelho, eu estou falando do que está escrito. E quando eu falo do evangelho, também estou falando das palavras de Jesus, porque os evangelhos são as palavras de Jesus, o que Jesus ensinou. Então, parafraseio dentro desses dois modos. Então vamos seguir a nossa leitura. As epístolas e o uso dos evangelhos. O espelho do evangelho, eu coloquei aqui Tiago capítulo 1, versículo 23 e 24, que fala que aquele que é ouvinte e não praticante é como se ver o espelho, ouve a palavra, porque a palavra é espelho, tá? E não pratica é olhar a sua imagem no espelho e se esquecer. Mas é só o termo espelho aqui, o espelhar. O espelho do evangelho raiou nas epístolas de forma singular e esplendorosa, quando Pedro, João, Paulo e outros trazem alguma coisa informativa e instrutiva, o Antigo Testamento e as falas de Jesus. Ou seja, quando eles falam, trazem alguma coisa informativa e instrutiva, eles usam o Antigo Testamento e as falas de Jesus. Paulo faz dos ensinos dos apóstolos base do seu ensino. Quando eu uso isso aqui, de repente você que é extremamente paulino vai pensar assim, não, Paulo recebeu tudo por revelação. Não siga isso, porque você está sendo antibíblico, você não está entendendo, lendo a Bíblia da forma que tem que se ter. A maioria das coisas que Paulo cita nas suas epístolas, tirando a concepção e o entendimento do evangelho ser pregado ao gentio de uma forma mais aclarada, ele teve base dos apóstolos e dos escritos que já circulavam na época. Nós vamos ler isso mais para frente. Então o que Paulo ensinava, isso era baseado nos ensinos dos apóstolos. Quando soa em Filipenses capítulo 4, versículo 11, que Deus deu à igreja apóstolos e profetas, isso não foi revelado a Paulo, mas foi constituído com a igreja. Aí você vai ler em Atos capítulo 13, versículo 1, 22, 8, 10 e assim por diante. Assim por diante é Atos capítulo 15, versículo 32 e Atos capítulo 16, 4. Quando Atos capítulo 15, 32, 16, 4 está falando da carta que os apóstolos enviaram e mandaram Silas e Judas para levar a igreja, para instruir a igreja. Então a igreja passou a ser instruída diante e deveriam cumprir aquela administração vinda de Jerusalém, dada pelos apóstolos, isso pelos os que estavam em Jerusalém, então assim os 12, e isso passou pela vida de Paulo. Então Paulo não podia instruir a igreja fora da instrução permitida pelos apóstolos. Depois você lê isso com calma. As epístolas são a continuidade dos ensinos dados à igreja de Jerusalém e que foi adaptado de diversas formas. Atos capítulo 15, versículo 23, cito de novo, Atos 16, 4. Toda a fonte do conteúdo epistolar vem de Jesus. Aí eu cito uma passagem importante. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 a 25, quando Paulo fala assim, que recebi do Senhor que também vos ensinei, na noite que Jesus foi traído, tomou o pão dentro do lugar, graça a partir disso, tomai e comei, sem meu corpo que é partido por vós, fazer isso em memória de mim, e assim por diante.
quando ele cita isso, Paulo não estava lá vendo, ouvindo Jesus na ceia. Quem estava lá eram os apóstolos, que provavelmente ensinou a igreja e provavelmente isso passou a ser doutrina. Então Paulo não estava falando isso por revelação, mas porque foi instruído por alguém. Quando você lê, por exemplo, em Coríntios capítulo 15, Paulo falou que conheceu alguns dos que conviveram com Jesus. Vamos lá. Citações dos evangelhos nas epístolas. Isso aqui é importante. As epístolas circulam na base dos evangelhos, apresentando em alguns pontos de forma alongada. Ou seja, foi o que eu disse anteriormente. As epístolas têm a base do evangelho, mas elas vão falar, apresentar de uma forma mais alongada. Mas tem a base. Nada que as epístolas venham falar ou produzir pode ser contrário ou diferente daquilo que os evangelhos já mencionaram e citaram. Então, por exemplo, luz. Eu não estou citando luz aqui, mas não estou citando luz no sentido de que eu citei em Atos, em Mateus capítulo 5, versículo 13 e 14. Mas eu estou falando luz no sentido da pessoa de Jesus. Que Jesus veio como luz, veio uma grande luz nas trevas, o próprio Jesus. Aí tem João capítulo 1, versículo 5, João capítulo 8, versículo 12. Jesus é a luz do mundo. Paulo também fala que Jesus é a luz. E que Jesus tirou os crentes das trevas, transformando para o reino do seu amor. Isso está em Colossenses capítulo 1, versículo 13. Nós temos 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6. Nós temos Efésios capítulo 5, versículo 8. Nós temos 1 João capítulo 1, versículo 6. Nós temos capítulo 2 de 1 João, versículo 8 a 11, falando de luz. E a gente vai encontrar outras citações diretas e indiretas falando sobre isso. Ressurreição, nós temos Mateus capítulo 27, versículo 52. Nós temos 1 de Pedro capítulo 1, versículo 3, estou falando de ressurreição de Jesus e ressurreição de outros. Eu não coloquei todas as passagens, por exemplo. Romanos capítulo 6 vai falar de nós ressuscitarmos com Cristo. Então, nós temos aqui Colossenses capítulo 3, versículo 1, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 16, Hebreus capítulo 11, versículo 35, que fala que algumas mulheres receberam os seus mortos pela ressurreição, que nós podemos entender que isso está sendo parafraseado com a ressurreição que aconteceu em Mateus capítulo 27, versículo 53. Então a gente paralelar Hebreus 11, 35 com Mateus 27, 53, tudo são reflexos, tudo são espelhados. O evangelho, as citações dos evangelhos nas epístolas, porque os evangelhos, a gente normalmente, segundo a tradição que nos é passada, os evangelhos foram escritos depois, segundo alguns estudiosos não passam, mas eu estou citando aqui que os evangelhos foram escritos primeiro. Os evangelhos, ou a maioria, ou parte deles, foram escritos primeiro para ser base para as epístolas de Paulo, porque essa ideia que as epístolas de Paulo foram escritas primeiro tem que ser olhada, entendida e compreendida com calma. Mas eu não posso aqui, não tenho tempo para discutir essa questão de data de escrita das epístolas, mas afirmo que os evangelhos foi escrito primeiro. Então vamos orar para terceiro dia. Terceiro dia, estou falando da ressurreição de Jesus. Nós encontramos isso em Mateus capítulo 12, versículo 40, Mateus capítulo 27, 63, e 1 Coríntios capítulo 15, versículo 4 ao 7, tá? Mas o versículo 4 precisamente. E ele fala segundo as Escrituras. Quando Paulo cita segundo as Escrituras, não existe no Antigo Testamento, no Primeiro Testamento, nada dizendo que Jesus iria ressuscitar no terceiro dia. Que ele iria ressuscitar, tudo bem. A gente encontra em Daniel capítulo 12 falando da ressurreição. Então a gente pode até aludir e incluir Jesus ali. Ou até mesmo Salmo de número 16, versículo 10, que fala que o salmista pedindo para não ficar o seu corpo no Hades, e em Atos fala que Davi continua, o sepulcro de Davi continuava ali. Então está falando da ressurreição de Jesus. Pois bem, isso aí a gente pode entender. Mas terceiro dia não aparece no Antigo Testamento. Isso aparece
no Novo Testamento. Então, Paulo teve que se basear em alguma coisa escrita, oral ou escrita dos apóstolos. Vamos lá? Então, Paulo provavelmente recebeu todas essas informações, ou oral ou por escrito. Na época de Lucas, o povo já tinha começado a escrever. Lucas capítulo 1, versículo 2 e 3. Isso foi a lição passada, Lucas, Atos. Mesmo que não seja de forma clara, tudo que Jesus falou e ensinou aparecem nas epístolas. Conclusão. Todas as instruções dadas aos cristãos têm a sua edificação, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10 e 11, nos ensinos de Jesus e dos apóstolos, Atos capítulo 2, versículo 42 e Efésios capítulo 3, versículo 5. Depois você lê. Que são os apóstolos e profetas, que são apóstolos e profetas, que se basearam no Antigo Testamento, ou seja, os apóstolos se basearam no Antigo Testamento. Jesus se baseou no Antigo Testamento. Então, eu estou aqui trabalhando com a ideia de que tudo está baseado nos evangelhos, mas nós podemos fazer assim. As epístolas se baseiam nos evangelhos e se baseiam no Antigo Testamento. As epístolas não são autônomas. Elas estão baseadas, como os evangelhos não são autônomos, estão baseadas no Primeiro Testamento, os evangelhos. As epístolas estão baseadas nos evangelhos e no Primeiro Testamento ou no Antigo Testamento. Assim, formando um conjunto completo. Então vamos lá. Então, esses são os apóstolos profetas que se basearam no Antigo Testamento. Assim, toda a Bíblia se torna completa para o ensino. Toda a Bíblia, Antigo, leia, aí eu termino aqui com esta frase. Leia a Bíblia e terás um conteúdo completo para lhe proporcionar na vida tudo além, mas que você possa imaginar ou precisa. Quando eu leio a Bíblia, Deus vai proporcionar na minha vida tudo além, sempre a mais do que você precisa, tá? Porque Deus conhece todas as nossas necessidades. O tema ele foi um pouco complexo, difícil de a gente trabalhar. Eu tive um pouquinho de dificuldade para pensar o que podia dizer, mas Deus é bom, a gente ora e Deus abre. O objetivo aqui é fazer você não só trabalhar com o conteúdo da revista que ele aborda, mas trabalhar com a ideia de que tudo que está nas epístolas, precisamente, elas são baseadas nos ensinos de Jesus. A gente precisa trazer isso. O reverendo Caifábio, ele fala uma frase que usar Jesus como chave hermenêutica. Nós precisamos usar Jesus, os evangelhos, como forma interpretativa para a nossa compreensão de toda a palavra de Deus. Eu falo assim, referente não só ao Novo Testamento, mas também ao Antigo Testamento. Fazendo isso, teremos uma compreensão mais agradável e cabal, ok? Eu peço a você que se inscreva no canal, curta e compartilha, não deixa de curtir, não deixa de compartilhar. Você inscrito, não deixa de curtir, não deixa de compartilhar e não deixe de comentar. Seu comentário é muito importante para que eu possa estar objetivamente trabalhando para o crescimento do ensino aqui no canal. Porque a gente precisa também crescer em número de membros, de inscritos, para que assim a gente possa alcançar mais pessoas e assim Deus continuar abençoando mais vida. Peço a Deus que continue abençoando a sua vida, o seu ensino. Estude a palavra de Deus, leia. A lição próxima vai falar sobre isso, sobre educação cristã. Leia, estude, porque você fazendo isso, Deus vai abençoar a sua vida e sua vida vai ser uma bênção. Vamos orar e agradecer ao Senhor. Senhor Deus, eu peço a tua bênção, teu ensinamento sobre a vida deste professor e desta professora, que em nome de Jesus ele possa aplicar com sabedoria e graça, segundo o teu Espírito, tudo o que ele tem acompanhado aqui nesta aula de hoje. Que em nome de Jesus possa ser edificante aquilo que o teu servo apresentar, a tua serva apresentar na escola dominical, ao qual ele estará ministrando, para a glória do nome de Jesus. Por isso eu peço, Senhor, que nos conceda, não só ao meu ouvinte, mas a mim também, sabedoria e entendimento da tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus
vos abençoe. Fique na paz do Senhor. Amém e amém.